Técnica evolutiva do psiquismo. Agora a gente vai começar a falar de coisas mais do âmbito humano. Então, o nosso estudo daqui para frente vai ficar cada vez mais interessante, vai ficar mais emocionante, vai virar um verdadeiro altar de ascensões, que você deve aplicar em vida, né, para você conseguir perceber isso. Então vamos falar um pouco sobre essa técnica evolutiva do psiquismo, algo que é interessantíssimo para nós seres humanos, em especial nesse momento muito especial pelo qual nós estamos passando nessas primeiras décadas do século XXI. Então, veja só, o que é vida? Eu posso dizer que vida é a consciência que você tem de você mesmo, o que implica que você também é consciente. Então, é a consciência de que você tem a consciência. A consciência se voltando sobre si mesma. Então, a vida, a gente pode definir como isso, né? E no nível humano, isso adquire uma intensidade tão forte, né? É algo tão intenso que a gente começa a perceber coisas fantásticas, né? Sem necessariamente fazer movimentos enormes em termos físicos. Esse é o poder da consciência, né? E existe toda uma técnica evolutiva que o psiquismo adquire quando a gente está falando de psiquismo humano. Bom, precisamos saber que nós somos muito mais do que nós aparentamos ser. A gente, na verdade, é infinitamente poderoso. Só que para a gente conseguir perceber isso, a gente precisa ver qual é a nossa essência, o nosso espírito, né? Que na verdade não é nosso, é quem nós verdadeiramente somos. Somos espíritos, filhos de Deus, criados pelo Altíssimo. Somos deuses, né? Teve um homem que falou isso há 2000 anos, fez coisas fantásticas aqui, impressionou a muitos. E ele falou para a gente, ó, o que eu faço, vocês podem fazer mais ainda e melhor do que eu. Palavras de um homem que veio aqui há 2 milênios. Né? Ele falou para a gente, né? Ele deu um discurso, né? No alto de uma montanha para uma multidão. Ele falou aos 4 ventos, para todos, vós sois deuses. Ele usou exatamente essas palavras. Hominho engraçado, né? Falou essa coisa, ele morreu crucificado há 2 milênios. A humanidade tenta fugir dele de todas as formas, tenta fazer o uso egoístico do que ele falou, mas a humanidade sempre é, digamos assim, né, assombrada por essas coisas, né? No bom sentido. E engraçado, né? Um hominho que veio aqui, né? E assim, às vezes a gente tenta transparecer mais essas coisas dele, tenta colocar em vida e logo o ambiente se apavora com você, né? Fica com medo. Coisa muito engraçada, né? E quando você tenta seguir os passos deles, te chamam de arrogante, né? Sendo que ele próprio falou para exercitar, né, a sua divindade e tudo mais. Coisas engraçadas que acontecem. E, bom, voltando à questão, a questão é simples, é que você é um Deus, né? Filho de Deus é Deusinho, certo? Então não daria para ser diferente. Filho de gato é gatinho, filho de sapo é sapinho, né? Os girinos, filho de abelha é abelhinha, filho de boi é boizinho, filho de jacaré é jacarezinho, filho de samambaia é samambaiazinha, e por aí vai, né? E filho de Deus é Deusinho, então, certo?
Deus não pode criar demôniozinhos, né? Apesar do nosso estado atual ser demoníaco, né? Mas isso não significa que na nossa natureza mais pura, né? Nossa verdadeira natureza, nossa essência, nós sejamos isso. Então, eu sou Deus, né? Eu sou grande, eu sou poderoso. Eu ouso enviar e-mails, né, para cientistas para tentar dialogar e falar com eles que, olha, eu penso que esses caminhos estão furados, que a minha intuição me diz outra coisa. Mesmo que o cara não vai me responder, não me considerar, eu não fico com vergonha, né? Porque mesmo que eu não seja especialista, eu sou um ser pensante, filho de Deus, como qualquer um. Isso não significa, claro, que qualquer um que não tenha uma certa noção das coisas pode por aí sair falando qualquer coisa, claro. Eu não estou advogando também aqui que a pessoa, todos vocês agora pode falar de qualquer coisa e você tem direito, né, de estar no mesmo nível. Não estou falando isso. Mas existem casos, ainda raros em nosso mundo, de pessoas que realmente percebem aspectos profundos da realidade e até conseguem perceber isso de forma mais racional, né? Demonstrar isso. Só que são pessoas ignoradas, que nem um monte de cara que sai por aí falando asneira, né? Falando salada, porque eles não comeram grama pela raiz, né? Então, assim, para eu conseguir ser digno, né, de ser ouvido por um cara importante, eu preciso ser famoso, né? Eu preciso ter tantos seguidores, eu preciso ter feito essas faculdades, essas especializações, eu preciso ter essa taxa de produtividade de paper anual. Senão, quem é você para falar a respeito disso? Que essa teoria de multiverso da ciência é meio equivocada, né? Quem é você para falar isso? Sobre consciência, sobre quantização, sobre continuidade, sobre os limites da ciência? Como assim? Sobre a vida, evolução, as espécies? Quem você pensa que é, né? E é interessante porque assim, daí você vai percebendo que as pessoas estão muito presas nisso. Até certo ponto evita elas, né, de perderem tempo com pessoas que não têm nada a acrescentar, mas por outro acaba justamente fazendo elas perderem coisas muito preciosas que poderiam lhe ajudar nessa jornada evolutiva. Eu, na minha humilde arrogância, não só acredito, como praticamente sei sobre isso. Então a minha mensagem é muito simples. É motivacional até, né? Mas eu não sou nenhum coach, tá, gente? Mas assim, a verdade é que você, né, a gente é muito mais do que a gente imagina. Só que a gente tem que ver qual é a nossa verdadeira natureza, né? A gente é muito mais do que a gente imagina. E é isso que vai nos levar vai nos permitir com que façamos milagres, no verdadeiro sentido da palavra. Muito bem, a gente vai explorar mais algumas coisas nos próximos vídeos, falando sobre órgão e função. A gente vai falar sobre a psicogênese também. Até lá!